A gente fala muito sobre a confiança que é necessária que a gente tenha na nossa vida para conseguir viver uma vida mais leve, sem tanto peso, sem deixar que o medo acabe nos assolando, que a gente fique refém, escravo do medo. E a gente em muitos momentos não percebe como a gente passa muitos momentos da nossa vida, muitos momentos do nosso dia, como a gente passa quase muito tempo da nossa vida repleto de medo, com desconfiança, querendo controlar tudo, né? O nosso próprio ato de querer controlar as coisas, querer deixar arrumar as coisas para acontecerem do jeito que a gente espera, a nossa própria preocupação em controlar as coisas externas, controlar a forma como a vida se apresenta, e tentar controlar o comportamento das outras pessoas, todo esse processo de controle, ele é um sintoma que vem de um medo muito grande. Então, quando eu tenho muito medo de que as coisas deem errado, de que eu não consiga aquilo que eu estou buscando, eu começo a tentar controlar as coisas para que elas se direcionem. Né? Eu acabo entendendo ali naquele processo de que tudo vai acontecer através de mim, né? Através do meu controle, que se eu controlar bem vai dar tudo certo, e se eu não controlar tudo vai dar errado. A gente acaba achando que em muitos momentos da nossa vida também é que as coisas aconteceram errado, porque a gente não controlou o suficiente, ou porque a gente não fez isso, não fez aquilo, ou que a gente fez alguma coisa errada, por isso a gente está sendo punido, ou porque a gente não supervisionou o suficiente, é por isso que a vida está assim, porque a gente não controlou o suficiente, né? Então a gente sempre acha que é através do nosso controle que as coisas vão ficar bonitinhas, certinhas. Só que esse controle, essa vontade total de controlar que a gente tem o tempo todo, de toda hora ficar tentando controlar as coisas, o comportamento das pessoas, como as situações acontecem, a gente fica controlando às vezes a situação da vida para todo mundo se agradar ou para tudo dar certo segundo os nossos pensamentos, os nossos ideais, segundo aquilo que a nossa cabeça diz. Tudo isso é um sintoma que vem de um medo muito grande, porque a gente se sente muito inseguro na vida, a gente se sente muito vulnerável, né? E a gente não gosta dessa sensação de vulnerabilidade, a gente não gosta da sensação de insegurança. E aí a gente fala muito sobre fé, fala muito sobre acreditar em algo maior, né? Aqui no canal, como a proposta é espiritualista, a gente acaba falando sobre a espiritualidade maior, sobre a ideia de que todos nós temos amparo, seja quem for, em qual momento for, mas que todos nós temos acesso a esse amparo, de que não acontece uma coisa que não foi preparada para tal, que não acontece uma coisa por acaso, né? A gente tem a ideia de que Deus não dá uma cruz maior do que a gente não possa carregar, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, né? Todos esses ditos populares que na verdade eles trazem uma sabedoria muito grande, que é o de entender de que tudo acontece por um motivo, e que se algo aconteceu, né, se algo está na minha vida, primeiro aquilo diz sobre mim, e segundo aquilo aquilo é uma possibilidade de crescimento e que todos os recursos e as ferramentas para que eu passe por aquilo estão dentro de mim, estão na minha vida, né? Então Deus não me dá um frio maior que o cobertor, Deus não me dá uma cruz maior que eu não possa carregar, né? A cruz, ela é proporcional às forças. E dentro de todo esse entendimento a gente fala muito de fé. E aí, em muitos momentos a gente entra numa dicotomia, né, numa divisão, porque a gente acredita, mas a gente tem medo. Porque estamos todos aprendendo. E ainda é difícil a gente ter aquela fé de verdade. Às vezes a gente fala da boca para fora que a gente tem muita fé. Mas se a gente sente medo, né, até tem uma pessoa que eu gosto muito do trabalho, que é a Andresa Molina, que ela traz essa percepção, né, de perguntar para as pessoas, olha, você acredita em Deus? Você tem fé? Aí a pessoa fala, sim, eu tenho, sim, eu acredito. Ou você tem fé na espiritualidade? Ah, sim, eu tenho fé, eu acredito. E ela pergunta, se você tem fé, se você tem medo, se você tem fé, se você acredita, do que você tem medo? Por que você tem medo? Se você tem medo, você não está acreditando. Se você tem medo, você não tem fé. Né? O próprio processo de ter medo demonstra que a gente não está tendo fé, que a gente não está acreditando tanto quanto a gente imagina. E é claro que todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos em processo. Ninguém aqui nasce um espírito lindo, bonito, maravilhoso, que já nasce acreditando em tudo com a mesma fé de Jesus, ninguém nasce. Mas
a gente está no processo de aprendizado. E nesse processo de aprendizado, a nossa fé ela é meio mais ou menos. Tanto que eu acredito que seja até por isso, porque quando Jesus falou sobre isso, ele falou que precisava da fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso revela o tanto que a nossa fé ela é duvidosa, o quanto ela é pequena, né? O quanto a gente pensa que tem uma fé super enorme, mas na prática a gente não tem, que a gente precisaria somente ter uma fé muito pequena. Então a quantidade que a gente tem é irrisória, né? E aí a gente entende que se a gente está tendo medo, se a gente está desconfiando, se a gente está tentando controlar as coisas, a gente não está tendo fé, a gente não está acreditando, porque uma coisa anula a outra. Eu gosto muito de umas passagens também, umas ideias que o Osho traz em alguns livros, que ele fala que a vida ela cuida da gente como uma mãe, que Deus cuida da gente como uma mãe. Ele até tem um livro que ele comenta, né, ele traz essa ideia que assim, a gente fala que Deus é um pai, só que né, naquele contexto que ele traz, tá? Que a gente fala de Deus como um pai, só que ele vê muito Deus como uma mãe, porque tem aquele quê de maternidade, né? A forma como uma mãe cuida de um filho e protege o filho e cuida do filho, não importando como ele erra, ou como ele se atrapalha na vida, qual caminho que ele siga, ainda assim a mãe ela tá sempre ali disponível para o filho, a amar o filho, independente dos erros dele, independente de para onde que ele se enfiou, a mãe tá ali. E aí ele coloca isso, né? De que para ele Deus é muito mais materno, tem muito mais uma ideia de maternidade do que de paternidade. E isso é muito mais profundo do que simplesmente uma nomenclatura de uma ideia de dizer se Deus é homem ou mulher. Né? Eu acho que é muito mais profundo do que isso, né? A gente entender que assim, que muito se diz, né? Que também o amor de Deus, o mais próximo desse amor que a gente poderia exemplificar é o amor materno. Então, o mais próximo do amor de Deus sobre nós é o amor materno. Então, Deus, a vida, cuida da gente como uma mãe. Só que a gente pode acreditar que isso não é verdade. A gente pode achar que é o contrário, na verdade. A gente pode começar a querer controlar todas as coisas, ficar com muito medo, ficar muito revoltado. Achar que se a gente não tiver o tempo todo observando as coisas, controlando as coisas, vai dar tudo errado, que tá tudo dando errado, sendo que na verdade não tá, né? Tudo acontece por um motivo, tem um aprendizado, tem uma lição por trás, acontece cumprindo um papel, cumprindo uma função e um propósito. Só que a gente só vai conseguir enxergar isso de fato quando a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque se eu estiver totalmente desesperado, se eu estiver totalmente ansioso, com muito medo, principalmente, se eu estiver muito acuado, com muito medo, achando que a vida está contra mim, eu não vou conseguir perceber, né, as lições que tem por trás das situações que acontecem, as coisas que acontecem, o porquê acontecem. Eu não vou conseguir entender direito os símbolos que a vida me traz, as intuições, né, os significados, as mensagens que a gente recebe o tempo todo da espiritualidade maior que nos cuida, né? A gente não vai receber essas informações. Na verdade, a gente vai. Só que a gente não vai perceber, porque a gente não vai ter presença necessária. A gente vai estar preso em nossas futilidades, em nossas superficialidades, preocupado se o fio do nosso cabelo está controlado ou não, se a nossa performance está perfeita ou não, se a gente falou uma palavra certa ou não. A gente vai estar preocupado com coisas frívolas, coisas superficiais até em alguns momentos, e a gente não vai conseguir ter essa presença necessária para perceber quando um sinal aparece, quando é uma lição, o que a gente pode perceber daquilo. Se a gente olhar tudo com ingratidão, com revolta, com desdém, vai ser muito difícil a gente conseguir perceber o que é de bom que tem naquelas situações. Então, quando eu olho para uma situação e eu não estou aberto nem a entender, nem a compreender aquela situação, eu simplesmente a nego e a rejeito, eu estou rejeitando também a gratidão que eu poderia ter por aquela situação, as coisas boas que aquela situação poderia me trazer. Eu estou negando os ensinamentos, as lições que eu poderia receber. Eu estou mais preocupado ali em fazer birra, em agir pela minha imaturidade, em achar que está tudo errado do jeito que está, porque tem que ser tudo do jeito que a minha cabeça diz, do jeito que a minha mente idealiza. E aí a gente percebe que, na verdade, a gente não tem tanta fé assim, porque o tempo todo a gente está mais com medo do que a gente está mais confiando. A gente está mais querendo controlar tudo do que simplesmente tentando entender por que as coisas estão acontecendo. A gente, em muitos momentos, né, eu me incluo nisso, às vezes uma coisa acontece, nosso primeiro impulso, a nossa primeira emoção,
nosso primeiro ímpeto, nosso hábito ali é simplesmente maldizer aquela situação, é ficar desesperado, é falar que aquilo acabou com você, acabou com o seu dia, e a gente fica muito desesperado. E esse mesmo desespero, né, acaba fazendo com que a gente não perceba o que aquela situação está nos trazendo. Às vezes, se a gente tivesse um pouco mais de calma quando aquilo chegasse, a gente simplesmente não quisesse ficar ali categorizando o que está acontecendo, julgando aquilo como certo ou errado, o que está acontecendo numa determinada situação, a gente conseguiria olhar para aquilo com mais clareza, perceber a situação com mais clareza, ter mais presença. E com essa presença talvez a gente conseguisse perceber que aquilo nem é tão grande quanto a gente imagina, né? Tem uma passagem também do Osho que ele diz que a gente fala, né, que nós criamos copos, né, nós criamos tempestades em copos d'água, né? E ele diz que até que os copos também são nossas invenções. Que a gente diz, não existem tempestades, mas existem copos d'água. Não existem tempestades, mas existem copos d'água. E ele vem e diz que nem copos d'água existem, que isso também é invenção nossa. Então a gente percebe que muito dos nossos medos, dos nossos desesperos, é claro que tem coisas muito reais, claro que tem dores que são reais. Não é uma tentativa de tentar desqualificar todas essas coisas, porque existem dores que são reais. As dores fazem parte da vida, os desconfortos. Mas assim, tem muita coisa que não é exatamente uma dor genuína, uma coisa que é um desconforto genuíno. Às vezes é um sofrimento que foi ali cultuado, criado. Às vezes pela nossa imaturidade, às vezes pela nossa birra, pela nossa raiva, pela nossa revolta, por a gente querer saber mais que Deus, mais que a sabedoria universal, né? Que a gente acaba querendo saber mais que aquilo que está acima de nós e acha que tem que ser tudo do jeito que a gente imagina e que tudo que está na nossa mente tem que se cumprir a ferro e fogo, e que se não se cumprir a gente não é feliz, e que se não se cumprir a nossa vida não vale a pena, e que é uma injustiça, e que Deus está nos castigando, enfim, as coisas, esses pensamentos que não fazem muito sentido, mas que a gente acaba alimentando. A gente vai percebendo que à medida que a gente vai tendo esse treino de olhar para situações sem ficar julgando elas a priori, mas buscar entender, né, o que essa situação está me trazendo, simplesmente ter um período ali de respiro quando aquela situação chega, para você já não julgar ela como errada no momento que ela chega. Porque aí no momento que ela chega, antes de você julgar ela como errada e condená-la e perder ali a oportunidade preciosa de aprender aquilo que aquela situação está trazendo, você para, respira e você consegue perceber que ali dentro daquela prova, daquela lição, também estão as respostas. Só que para você conseguir perceber isso dentro de você, você tem que olhar para dentro, você tem que estar presente, você tem que estar mais calmo, né? Deus sussurra, então se você estiver gritando, esbravejando, super ansioso e desesperado, como que você vai ouvir a voz de Deus que existe dentro de você? Você precisa estar calmo, que a voz ela sussurra. Só que se você estiver num local só que se você tiver uma mente que é completamente barulhenta, que é como uma feira, um monte de gente falando ao mesmo tempo, com show ao vivo, de rock, pesadão. Se você estiver nesse estado, sua mente, o seu emocional estiver nesse estado, como que você vai ouvir um sussurro? Muito difícil. Então a gente precisa ter essa calma. E essa calma vem de uma compreensão do entendimento de que a gente não sabe tudo. É ali pegar o nosso eguinho, que está ali na frente, querendo controlar tudo, querendo fazer tudo, que tudo saia do jeito que ele imagina, idealiza, é pegar aquele eguinho, colocar ele sentadinho e falar, senta aí, fica quietinho, fica passivo aqui, quietinho, observa a situação antes de julgá-la. É a gente fazer esse treino com a gente, porque é o nosso primeiro ímpeto, o nosso primeiro nosso primeiro ato, nosso primeiro pensamento é condenar aquela situação. Aquela situação acabou de se apresentar, a gente já julga, a gente já condena, a gente fala que está errado, a gente fala que aquilo não presta, que tem que ser de uma outra forma, e a gente já nesse momento coloca o ego na frente, e aí ele começa a fazer as coisas com desespero, com descontrole, a gente acha que a gente tem que fazer, que a gente tem que ir lá e acontecer, e aí a gente mexe em muitas coisas que poderiam se resolver por si próprias, né? Tem um conto que eu já contei algumas vezes aqui em outros vídeos, mas que é assim, de uma história, né, ela contada de várias formas, mas que um discípulo ele percebe que
que o rio tá com lama, que ele tá sujo, que tem folhas em cima, que ele foi sujo, né? E aí ele vai desesperado atrás do mestre e conta pro mestre, olha, o rio tá todo lamacento, cheio de cascalho, cheio de sujeira. Não sei o que a gente pode fazer, o que a gente pode atuar ali, o que a gente pode fazer, o que eu faço. E ali o ímpeto ali do discípulo foi em fazer alguma coisa, porque ele achou que ele tinha que fazer, tinha que ir lá limpar o rio, enfim. E aí o discípulo fala, e aí o mestre ele fala pro discípulo que é simplesmente, a única coisa que ele precisa fazer é sentar à margem do rio e esperar. E aí o discípulo ele não entende, né? Porque se ele já entendesse ele não ia ser discípulo. E aí ele vai lá, senta na margem do rio e espera, fica ali esperando para ver o que vai acontecer. Com o tempo o rio vai se limpando novamente, a água está cristalina, porque né, o rio vai fluir, ele vai se limpando. Né? Essa ideia que é simples, eu já trouxe ela algumas outras vezes e elas são contadas de maneiras diferentes, mas que cumprem a mesma função, né? O mesmo sentido, o mesmo propósito nessa história, é que assim, tem coisas que a gente não precisa ir lá fazer acontecer. Tem coisas que sim, a gente vai precisar mobilizar, mas tem coisas que não. Tem coisas que simplesmente o fato de você sentar com calma, ter paciência. Não é porque você sentou na margem do rio que só porque você sentou na margem do rio em 1 segundo, um milésimmo de segundo, o rio vai se limpar. Então, mesmo que você se sente na margem do rio, você ainda tem que esperar o tempo que for preciso. Então, seja 2, 3, 4, 5 horas, vai ter que esperar esse tempo, sentado à margem do rio, para que o rio possa se limpar. Então, a gente percebe que existem muitos momentos da nossa vida onde o que a gente precisa fazer não é exatamente fazer alguma coisa ativamente. Na verdade, a gente precisa ter calma, ter paciência, para deixar com que as coisas vão fluindo sozinhas, para que o rio se limpe sozinho. Porque o rio ele já ia se limpar de qualquer maneira. O seu desespero, o seu estresse só estava danando a você mesmo. Então, se você ficaria estressado e preocupado, em dor e desesperado, porque o rio está sujo, porque tem uma situação acontecendo, é um problema, às vezes aquilo já está em processo de resolução, só que você começa a se desesperar. E você acaba não conseguindo perceber que aquilo já está em um processo de resolução, porque você está desesperado. No fim, aquilo vai se resolver sozinho, vai se resolver por si mesmo, porque tem coisas que acabam acontecendo assim, outras não. Não existem casos. Mas às vezes a gente tem casos onde aquilo já se resolve sozinho, ou uma outra coisa acontece, aquilo se resolve, uma outra pessoa se apresenta e ajuda a resolver. Enfim, aquilo se resolve, não partiu de você a ação, a única coisa que aconteceu foi que você ficou preocupado, você ficou estressado, você ficou com raiva, você foi ingrato, você bateu o pé, você falou que estava revoltado, você ficou com raiva. E todas essas coisas são os nossos processos de aprendizado. Mas assim, esse é um dos nossos treinos. Aprender a lidar com os desconfortos da vida, aprender a lidar quando a vida não está do jeito que a gente quer, e a gente entender que existe uma sabedoria maior daquilo que está acima da gente, e que existe uma sabedoria que sabe mais que a gente, e que às vezes algo está acontecendo do jeito que a gente não quer, porque é exatamente isso que tem que acontecer. Então a gente pode gritar, esbravejar, ficar muito desesperado, querer controlar tudo, colocar nosso ego ali na frente para ele fazer tudo, né? Fazer tudo pela ansiedade, pelo medo. E isso tudo só vai trazendo malefícios pra gente, porque a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando com raiva, a gente vai metendo os pés pelas mãos. As coisas que já estão se encaminhando de maneira que, como deve se encaminhar, a gente vai, se intromete. A gente vai e mexe naquilo e atrapalha aquele processo, né? Aquilo tá tudo se organizando, tá tudo andando, fluindo, e a gente vai lá e mete as nossas mãos, e pela nossa ansiedade, pelo nosso medo a gente atrapalha. Então a gente ter essa paciência, essa calma, é uma coisa muito importante, muito benéfica, até mesmo pra gente. Porque aí se a gente precisar fazer alguma coisa, a gente já vai ter mais calma e mais presença para fazer, de forma intuída. Mas se não for algo que a gente não precisa fazer, a gente não vai ter se desesperado, não vai ter se descontrolado. Então, em muitos momentos, o processo ele é ao contrário do que a nossa mente diria, que é, em vez de ficar tentando fazer qualquer coisa para arrumar uma solução, é, na verdade, sentar, silenciar nossa mente, ficar em posição de recepção, né, de recebimento, para receber as intuições, receber as inspirações da espiritualidade, para a gente conseguir, naquele momento, ter um momento de calma,
para entender essa voz de Deus que tem dentro da gente. Ali naquele momento a gente vai entender se é pra gente fazer alguma coisa ou se não, é pra gente parar, quietar, ficar quietinho e esperar ali, sentar à margem do rio e esperar que o rio se limpe sozinho. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas, que tenha feito sentido para alguém. Espero que possa ter trazido reflexões bacanas e um pouco de autoconhecimento. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês que ficaram até aqui e espero vocês nos próximos vídeos.